Hoje a gente vai falar sobre casamento, sabe? Não existe casamento perfeito, mas existe casamento saudável. Casamento é da vontade de Deus, o Senhor fez o homem e dele ele fez uma mulher, sabe? A mulher que precisa ser segundo Provérbios ali. Que Provérbios que é? Ah, A mulher segundo o Senhor, sabe? Ela tem características. Eu ainda não estou no meu pleno desenvolvimento, mas eu estou crescendo e busco cada dia ser é, essa esposa melhor, sabe? Casamento é desafiador, é difícil, mas sabe, mais que isso, a gente tem que escolher antes aquela pessoa, porque é desafiador e é difícil, mas ao mesmo tempo é muito bom, sabe? Quando você encontra ali uma pessoa que você confia, que você sabe que é seu parceiro, assim, se torna os dias felizes são muito mais que os dias difíceis e desafiadores, mas ainda assim é preciso colocar empenho, colocar trabalho para fazer funcionar, sabe? Como qualquer outra coisa, como no seu trabalho você precisa ali colocar empenho, colocar trabalho, força, assim também no relacionamento. É, mas assim, eu sou muito feliz com o meu casamento, com a pessoa que eu escolhi, porque a gente tem vivido, assim, realmente muitas coisas boas. Passamos, a gente tem 2 anos de casado, 2 anos e meio de casado, e a gente passou por muitas situações já, mas cada dia mais, eu amo mais esse gatão aqui. oh. Lembrando que um casamento são duas pessoas totalmente estranhas, né? Culturas diferentes, fazendo um casamento dar certo. Então eram pessoas que viviam suas vidas e vamos casar. A partir desse momento a gente tá morando junto, a gente tá convivendo junto todo dia, 24 horas por dia. Então, assim, todo mundo tem uma mania, todo mundo tem um jeito de fazer as coisas. Então, assim, eu, até o momento que eu casei, eu achei que eu era perfeito, né? Eu descobri que eu até respirava errado. Então, assim, eu como errado, eu respiro errado, eu faço errado. Amor, Mas não, para. gente, é só pra vocês entenderem, é só um quebra-gelo aqui. Porque, assim, cada um tem uma forma de ser, uma maneira, porém, a gente tem que fazer dar certo. Então, primeiro, precisa de muita paciência. Segundo, a gente tem que ser parceiro. Tem que ser Tanta parceiro. paciência assim, não, né, amor? É, minha esposa tá em fase de, como fala, tá tratando isso? Nada bem, eu super ando em paciência. É Por isso. verdade, ela melhorou muito desde o início do casamento. Minha esposa me mudou muito pra melhor. Tinham várias coisas que na minha vida. Eu sempre fui um gordinho de computador, então era difícil eu trocar ideia com as pessoas, né? E hoje eu consigo conversar mais com as pessoas, de interagir, gosto de vendas. Quando eu trabalhava nessa fase que eu era gordinho, eu trabalhava com vendas também, porém, Você tá magrinho? tô magrinho, velho, eu tô magrinho. Eu tinha 140 quilos, hoje eu tenho 112 quilos, então Magro, né, amor? tô magro. Tô brincando, ainda vai chegar muito, faltam uns 20 quilos a menos aí pra chegar num peso bom, ideal, né? Porém, voltando ao assunto do casamento, assim, são 2 anos e meio de muito amor, sabe? Passo por várias fases difíceis, porém fases que construíram, que nos moldaram hoje. E assim, cada dia tem sido melhor, principalmente com a nossa filha, sabe? E com a nossa filhinha pequena, assim, cada dia que passa é muito bom, sabe? É muito bom acordar de manhã, ver aquela pequena, sabe? Ah, mas você tem saudade também de ser um pouquinho nós dois, acordo. Claro, hoje ainda nossa filha dorme com a gente. A É, médica não deixa, mas. a minha esposa, ela fala que é muita função acordar pra ir no berço de manhã, de madrugada. Gente, é cansativo. É muito cansativo. Não é recomendado, mas pra mim foi o que mais me atendeu às necessidades. Então, assim, até eu já acostumei, sabe? Porém, existem outras demandas, porque a gente é um casal, a gente é novo, entende? São 2 anos e meio de relacionamento, a gente tem nossas necessidades, mas ainda bem que nós temos voz, que as vozes ficam com a bebê e a gente Não, treinado. uma treinada.
Mas assim, é muito bom ter aquela pequenininha ali junto com a gente, sabe? A gente brinca, fala que tá errado, mas é uma fase, mas a gente vai conseguir organizar isso daí e ela vai ter o tempinho dela, certinho no tempo dela, certo? Isso. É, porque é muito gostoso tê-la com a gente, assim, bem pertinho, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente sente um pouco de falta um do outro também. Sim. Mas a gente entende que é uma fase, sabe? Como tudo ao longo do casamento, né? A gente viveu várias fases e passou. Elas difíceis, elas muito felizes, elas rotina mesmo. Mas agora com o bebê é da mesma forma. E a gente tenta viver o máximo, sabe? Essa fase de agora. No caso, é a bebê, a gente tira o sorrisão dela, a gente abraça, a gente beija. Porque é passageiro. Daqui a pouco minha bebê vai crescer, vai querer só E brincar, como vai ela tá querer. crescendo rápido, né, amor? Meu Deus, gente. Ela é muito linda, sério. A gente fica brincando assim. Mas será que todo mundo acha ela bonita mesmo? Ou é a gente que acha porque vocês não estão entendendo? Pra mim, ela é muito, muito, muito bonita. Pra você, amor. Eu não tenho dúvida, minha filha é linda. Eu ainda não vi uma filha mais, uma bebezinha mais bonita que a minha. É, Mas dizem que é olhar de pai, né? Mãe e mãe, mas minha filha é muito linda, gente. Minha filha é muito linda. é isso, a gente é apaixonado nela. E eu sou É, apaixonada em você eu sei. também. Mas é isso, sabe, gente? Casamento é desafiador, precisa colocar esforço, precisa colocar empenho. Mas situações são passageiras, sabe? É da vontade de Deus, então é, tem ali o cordão de três bordas, né, amor? Sabe? É, eu, ele e Deus ali, então nós três estamos sempre nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Uma coisa muito legal também que a gente tem que ter, né? Além da paciência, é o saber se arrepender, sabe? A hora de estar errado, a hora de voltar atrás, Sabe pedir desculpas. saber pedir desculpa é muito importante para que não vire um machucando o outro, boicotando o outro, né, amor? E agir em verdade também. Conversa, né, amor? A gente conversa muito. Conversar, E gente. um detalhe, assim, muito antes da gente resolver casar, a gente sentou e conversou. Foi numa noite. A gente prometeu um pro outro, assim, que a gente nunca iria dormir emburrado um com o outro. Então, assim, foi uma conversa e isso tem funcionado muito bem, sabe? A gente nunca teve, em 2 anos e meio, uma noite que a gente dormiu emburrado. Uma noite que dormiu separado um do outro. Eu refletir, entender, falar o que tá certo e o que tá errado, conversar, alinhar e seguir. Às Entende? vezes não dorme tão carinhoso e amoroso, mas não dorme. Não, a gente sempre resolveu, amor. A A gente gente sempre sempre resolveu. resolveu. É verdade. A gente nunca dormiu A emburrado. gente deita, às vezes eu deito um pouquinho, mas aí A lá a gente gente conversa. conversa, Isso. alinha. Tem É dia que a verdade. gente lembra, pelo menos eu sempre lembro, assim, dessa conversa nossa. Aí eu falo, não, tá errado, não foi isso que a gente combinou. Vamos ver, vamos alinhar. Porque às vezes uma situação pode estragar todo um relacionamento bonito, É, sabe? porque um final, ele não vem do nada. Não, são várias coisinhas. Então, Se acumulando, a né? gente se atenta mesmo desde o comecinho ali pra o zelo e o cuidado, né, amor? Sim. E eu amo você. Amo muito você. Se vocês gostam aí de ter ele aqui no canal, curte, comenta, compartilha. Que eu faço ele aparecer aqui com a gente. Ai, gente, uma coisa muito importante, legal, né? É que o casamento, ele é a dois. Então, os dois têm que querer fazer dar certo, né? Sim, primeiro passo. É, a nossa história, né? A gente namorou, noivou e casou dentro de 1 ano e meio. E eu morava em outra cidade, aí eu vim morar aqui e desde então a gente fez 1 ano de casado e a gente nunca tinha dormido separado, você lembra, amor? Meu Deus, a primeira vez Foi difícil. foi difícil, foi muito ruim. Agora não, agora a gente já dormiu algumas vezes Por por causa causa da da bebê, né? bebê, é, Parte puerpério e tudo na parte do mais. puerpério você ficou na cidade, eu fiquei na fazenda. Isso, é mais tranquilo, mas ainda é ruim. Sinto muito Nossa, saudade. ficou com muita saudade. É muito esquisito. Muito Mas esquisito. a primeira vez que a gente dormiu longe foi
Nossa, parecia que. É isso, sabe? Os pequenos detalhes são importantes e fazem diferença. E querer fazer diferença mesmo, assim, na vida do outro, tá pronto. Tem dia que ele quer falar e. Não, ele conta umas coisas que eu fico tipo assim, ó. Amor, que legal. Mas também deve ter coisa que eu falo pra ele, ele fica assim, então. É isso, gente. A gente tem que saber o momento de escutar também, de. Gente, é amor. Amor é paciente, amor é cúmplice, é parceiro, É bondoso. é carinhoso. Então a gente nunca deixou a peteca cair dessa parte, sabe? Problemas tem, existe, todo mundo tem. Não existe casamento perfeito. Porém, quem faz o dia a dia ficar bom é uma decisão de cada um, sabe? Ou decidir estar junto, casado, é uma decisão que você tem que tomar todo dia. Isso mesmo. E fazendo hoje pra colher no futuro, em tudo na vida, assim também, né? Então, a gente monta uma boa relação agora, porque no futuro vai continuar assim, né, amor? Sim. Se você gostou de ter ele aqui no canal, comenta, curte, compartilha, que eu vou trazer ele pra mais vídeo aqui, hein? Se você gostou desse vídeo, quer saber mais histórias de casado, a gente tem muita história, a gente já passou muita coisa. São 2 anos e meio, mas, gente, eu começo o relacionamento, eu quase morri. A gente tá rindo, mas é sério. Ela teve um bel gigante com a sogra. Então, assim, B.O. de sogra é engraçado. é, Vou trazer minha sogra aqui, vocês comentaram um monte aí. é, eu quebrei minha empresa, então a gente teve que recomeçar a nossa vida e hoje a gente mora na fazenda. Então, assim, eu tive que reaprender tudo, sabe? Eu tive que aprender a tirar leite, tive que aprender a mexer com gado. Então, Tá assim, aprendendo, né? tô aprendendo, eu não sei de tudo não, tô aprendendo. Aquilo ali é uma escola, é uma faculdade, você vai formando, entendeu? Mas tem sido muito bom, sabe? Sair um pouco da agitação da cidade, a cabeça funciona melhor, de estar trabalhando pilhado, né? Mas, assim, a gente tem muita história pra contar. São 2 anos e meio, mas a gente já passou por muita coisa. Mas sempre amando muito um ao outro, sempre muito cúmplice, sempre agindo muito com a verdade. Então, assim, eu acho que esses são os pontos chaves, né, amor, para um relacionamento saudável. Então, assim, gente, conta pra nós aí. Vai ser muito legal ler a sua história aqui nos comentários. Então, conta essa história pra nós. Vamos interagir. Se você gostou desse vídeo, compartilha e deixa o like aí, beleza? Valeu, até a próxima.